O Brasil é um país anacrônico, cheio de contradições diversas, como agora, esse período que estamos vivendo. Discurso de ódio, flerte com autoritarismo, ameaça de terrorismo, e ao mesmo tempo estamos tendo aqui no Rio de Janeiro o encontro do G20, o encontro dos chefes de Estado das 20 maiores potências mundiais, que estão aí discutindo soluções climáticas, estão discutindo o aquecimento global, meio ambiente, estamos discutindo evasões fiscais, maior controle da internet, de tecnologias, estamos discutindo fome, enfim, uma pauta social, econômica e também ambiental muito grande. Mas vamos conversar sobre tudo isso agora, rapidamente, en passant. Mas você se inscreve no canal, compartilha, comenta, manda sugestões e faça seu comentário para ajudar a manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Bom, pessoal, para meu espanto, nós tivemos um atentado terrorista agora no Supremo Tribunal Federal, antes do encontro do G20. E por que espanto? Porque a BIM, as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Militar, só tomaram ciência de tal fato, o fato perigoso, de ameaça ao ministro do Supremo Tribunal Federal, de uma explosão dentro da esplanada, o cara entrou dentro do Congresso Nacional, passeou, explodiu, isso já foi assunto do Papo em Dia agora, último. Mas aí, para ficar pior, agora a Polícia Federal desmantela um bando, uma quadrilha de conspiradores que visavam assassinar o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. É óbvio que militares que estão envolvidos nisso não estão fazendo sozinho. Há poderio econômico por trás dele, há políticos que devem estar envolvidos por trás disso tudo, porque ninguém tenta conspirar contra o Estado Democrático de Direito se não tiver suporte econômico, financeiro, se não tiver suporte político. Porque dar um golpe hoje não é fácil. O Brasil tem tratados internacionais, mundiais e está envolvido com tantas coisas que como é que você pode supor que vai matar o presidente da República, sentar no lugar dele e vai ser aceito pela comunidade internacional como se nada tivesse acontecido? No mínimo, se isso aconteceu dessa forma, são pessoas toscas, aliás, são pessoas toscas, são pessoas cretinas, medíocres, que não têm visão de um país melhor, só se preocupam com seus interesses próprios e a manutenção, não a manutenção de uma estrutura arcaica, oligarca, elitista, que atende a privilégios, que sufoca o povo na sua miséria, na sua pobreza, que uma sociedade que precisa de tantas mudanças para melhorar e a gente pega pessoas que querem não conservar o que está ruim, eles querem piorar, eles querem um Estado totalitário, autoritário, uma coisa que não cabe mais no mundo de hoje, no mundo globalizado, democrático. Mas infelizmente é isso que o Brasil vive e ao mesmo tempo nós estamos com o G20 aqui procurando melhorias para o mundo e discutindo situações financeiras, ambientais e políticas que possam fazer o mundo ficar um pouco melhor. O Brasil é um país anacrônico. Esse discurso do ódio que vem se desenvolvendo no Brasil desde 2018, cada vez aumenta mais. As pessoas comuns, pessoas que, em tese, são de bens, estão se deixando contaminar por um discurso, por um sentimento que não é só de divergência, de contraditório, de ideologia. As pessoas estão deixando se contaminar por ódio. As pessoas querem matar, querem destruir aquele que pensa diferente. Quando as pessoas procuram nas suas pautas sociais e comportamentais no Brasil mostrarem que no século XXI muitas coisas estão diferentes do que eram no século XX, aqueles que se fortalecem, alicerçam no passado, eles não procuram sequer entender as pautas de hoje, eles procuram acabar, exterminar, ser contra pelo fato de ser contra. Não procuram pensar no direito do próximo. Se eu penso de uma forma e você pensa diferente, você está errado. Essas prerrogativas de razão, violentas, odiosas, isso tem que acabar, gente. Nós temos que estudar, nós temos que amar o próximo. A gente não pode falar em Deus, uma sociedade brasileira fala em Deus o tempo inteiro. A coisa que eu mais vejo nas plataformas sociais e nos discursos são igrejas, pastores
e padres e, enfim, religiosos de todos os tipos falando em Deus para justificar e acobertar os seus pensamentos, para dar moralidade a algo que não existe. Esse Deus que pregam não é o Deus que eu acredito, que muitos acreditam, e tem que entender que uma sociedade é feita também de pessoas que não são deístas, que não acreditam em Deus. Então, nós temos que mudar o nosso pensamento. O Brasil está de uma forma que a gente não consegue mais compreender. Uma estrutura sociopolítico-partidária que está sempre jogando contra o povo, discussões que não são levadas da forma como deveria, como, por exemplo, a tal da escala 6x1 de trabalho. Eu estou vendo empresários e políticos dizendo que isso vai acabar com a economia do país. Bom, empresários não trabalham 6 dias na semana e folgam 1, vivem viajando, estão passeando na Europa, e tudo com o lucro arregimentado, porque o Brasil é um país que privilegia empresários, é um país rentista que privilegia bancos, é um país que privilegia políticos. Esses políticos que são contra trabalham 3 dias em Brasília, eles fazem uma escala de 3 dias de trabalho e 4 de folga. Há cidades no Brasil que os vereadores se reúnem 2 vezes por mês e ganham pelo mês inteiro. Então a única coisa que vai quebrar a economia do país é o direito do trabalhador, cansado, espoliado, cheio de dívidas, ter 1 dia a mais de descanso. Vamos conversar de uma forma séria. O Brasil, no seu orçamento desse ano, tem quase 45 bilhões em emendas parlamentares. É dinheiro que deputados políticos pegam, levam para os seus municípios sem uma contrapartida de política pública. Não dão explicação sobre esse dinheiro. E esse dinheiro está rolando por aí. As Forças Armadas captam do orçamento anual 90 bilhões por ano do nosso orçamento. E as pautas sociais e mais a Previdência juntas, todas, Lei Rouanet, Previdência, Bolsa Família, universidades federais, enfim, Vale Gás, todas as pautas sociais juntas somam 60 bilhões do orçamento. Quer dizer, tudo o que diz respeito ao povo é inferior às Forças Armadas, às isenções fiscais das empresas, às emendas parlamentares dos políticos, mas é o Bolsa Família que vai quebrar o Brasil, é a Lei Rouanet, segundo muitos. Sempre que se fala de alguma coisa para o povo, está errado. O povo vai quebrar o país, a Previdência quebra o país. Não, não é isso que quebra o país. O que quebra o país é corrupção, o que quebra o país é discurso de ódio, o que quebra o país é essa tensão, esse sistema negativo que a gente vive. O que quebra o país são as universidades e os hospitais federais estarem quebrados, falidos. Como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem todos os hospitais federais quebrados, sem funcionamento. Você tem uma universidade pública, uma universidade federal, o UFRJ, que teve a luz cortada por falta de pagamento. E que país é esse que não prima pela educação, pela saúde do povo, por emprego, por matar a fome das pessoas? Eu vou voltar nisso de uma forma mais profunda em outro episódio, porque o assunto é grande e a gente tem que ficar fragmentando para poder conversar com vocês. Hoje é o dia da bandeira, dia 19 de novembro. Ninguém falou nisso. Num país que já teve Estado totalitário, e que na época de Vargas, no dia 27 de novembro de 1937, todas as bandeiras dos estados foram queimadas. Por quê? Porque só a bandeira da pátria era importante. Era pátria, amor e família, um estado fascista que derrubou Vargas depois da Segunda Guerra Mundial, mas que parece que não adiantou, porque tivemos um período militar imenso e agora esse espírito de poder ditatorial volta a alimentar o coração de muitos brasileiros que estão servindo a interesses outros que não da democracia. E é com essa tristeza que eu fico por aqui. Beijo no coração. Paz e bem.